Bem, pessoal, mais uma aula do nosso curso de Engenharia de Software usando o livro do Ian Somerville. Desta feita, nós continuamos aqui no capítulo 4, tá certo? Então, nós estamos tratando o processo de engenharia de requisitos. Então, veja bem, esse processo, quer dizer, como você vai levantar esses requisitos e gerenciá-los, né, especificá-los, isso depende muito de quê? Do domínio da aplicação. Que aplicação você está desenvolvendo? Então isso vai ser determinante para a condução desse processo. Também aqui as pessoas, por exemplo, você está lidando com que tipo de usuário? Qual é o tipo de maturidade em termos de informática e de sistema de informação que esses usuários têm? Não é? A questão da organização, tem organizações que são mais rigorosas, mais criteriosas, organizações que são mais informais. Então esse processo como um todo vai depender desse contexto no qual você está inserido do ponto de vista do desenvolvimento, do levantamento das necessidades para esse sistema, para esse software, né? Entretanto, existem algumas fases que são padrões, né? Que você deve conhecer e deve ter uma ideia. Aqui nós temos aqui essas 4 fases que são mais ou menos padronizadas em qualquer desses contextos que você vai enfrentar. Que é a questão da elicitação, que diz respeito ao quê? Ao levantamento, saber o que o meu cliente, o que os meus clientes, o que é que a empresa quer, o que é que ela espera desse software, desse sistema que está em desenvolvimento. Em seguida, a questão da análise, para dirimir dúvidas, para lidar com conflitos, para lidar com problemas que surgem, as questões de ordem política, etc. e tal. A questão da validação, onde você vai testar, vai usar aqui de prototipagem, vai fazer, por exemplo, entrada de dados, vai saber se o que você levantou tem consistência, né? E a questão do gerenciamento em si, que é a fase final e que diz respeito ao quê? Foi detectado um erro, por exemplo. Foi detectada alguma mudança dos requisitos, a questão do domínio da aplicação mudou a legislação, então tudo isso aqui entra na fase de gerenciamento. Na prática, essa atividade de engenharia de requisitos ela é uma atividade iterativa, ou seja, ela tem iterações, você tem etapas que você vai, quando termina, você volta, revisa, identifica erros, valida, etc. e tal. Então você tem esses processos e eles são intercalados. Então primeiro você levanta, depois você analisa, depois você valida, e aí você identificou o problema, você gerencia, você volta, levanta novamente, analisa, etc. e tal. Então isso pode ser visto por essa espiral aqui, que é a tradução do livro do Ian Somerville, e a gente tem aqui o processo sendo dividido aqui basicamente na elicitação, nas grandes fases, tá certo? Na especificação e na validação. Então essa espiral aqui, se você começar aqui de dentro, ó, tá certo? Você começa a especificar os requisitos aqui do negócio, levantar, você estuda, por exemplo, a viabilidade do processo, você interage aqui com o usuário, você vai determinando requisito do usuário, você vai prototipando, né? Então você vai montando esse sistema, você vai avançando para os requisitos e modelagem do sistema, então você vai fazendo revisão para validar, no final você vai ter o documento de requisito como um todo. Então isso aqui você começa novamente e tal, então é um processo iterativo que você vai fazendo aqui em cima dessas grandes fases, ok? Então veja bem, a primeira etapa, que seria a elicitação ou descoberta de requisitos, ela é o start, é o pontapé inicial desse processo. Então envolve o quê? O trabalho técnico de obter dos clientes informações sobre a empresa, sobre as restrições legais, sobre como é que a empresa funciona, quais são os procedimentos dessa empresa, né? O que é que o sistema deve fazer, quais são as restrições operacionais que são específicas desse sistema que está em desenvolvimento. Então, é basicamente isso que você vai fazer. Ela deve envolver usuários finais. Quem é que vai usar esse sistema? Tá certo? O que é que eles acham? O que é que eles precisam? Como é o software atual? O sistema atual é manual? Ele é automatizado? Ele é automatizado parcialmente? Né? Totalmente? Então são questões que vão lidar aqui. Engenheiros envolvidos na manutenção. Essa manutenção aqui pode ser a manutenção dentro da empresa, né? No ambiente empresarial e tal, máquinas, etc., tal, sistemas e coisa do tipo. Pessoas que são experts no negócio da empresa, que conhecem
o que se está pretendendo informatizar, tá certo? Gestores, proprietários. Então essas pessoas são os chamados stakeholders, que é um termo que dizem respeito às pessoas que são donas do sistema aí, tá certo? Então você vai lidar com essas pessoas para levantar esses requisitos. Alguns problemas que são comuns na licitação ou levantamento ou descoberta de requisito. Quais são? Primeiro, as partes interessadas não sabem realmente o que querem. Então isso é muito comum, a gente avançou muito, tá certo? Os profissionais mais experientes tinham mais dificuldade porque as pessoas não tinham muita experiência com informática, com informatização, com o que é que o sistema pode fazer. Era muito comum antigamente, por exemplo, eu vivenciei isso, o usuário pedia uma coisa simples como se fosse uma coisa muito complexa. Ou então ele ao contrário, uma coisa muito complexa de fazer, ele achava que era muito simples de ser ofertado, de ser desenvolvido. Então hoje em dia eles estão mais maduros, a gente vive um estágio aí em que todo mundo tem celular, usa aplicativo, né? Então todo mundo tem uma noção, então isso ajudou muito e isso vai facilitar a nossa vida, tá certo? Então eles têm mais facilidade de saber o que querem. Então isso há uma certa maturidade maior do ponto de vista do usuário. As partes interessadas expressam os requisitos em seus próprios termos. Então, por exemplo, se você vai desenvolver um sistema para a área de saúde, você vai conversar com o médico. Então ele vai usar termos técnicos, ele vai usar a abordagem mais técnica que vai lidar com essas questões. E aí você vai ter que entender o domínio da aplicação, as questões específicas do negócio da empresa e do seu cliente. Então isso aqui é interessante porque na medida em que você vai desenvolvendo software, você vai conhecendo de contabilidade, de gestão de pessoas, da área médica, da área financeira, você vai começando a ter uma visão geral. E muitos de nós que são técnicos derivam para serem os engenheiros de negócio, né? Pessoas que são analistas de negócio que vão entrar numa área tão específica que ele vira um especialista daquela área e deixa de ser menos técnico. Então ele vai ajudar os engenheiros de software a terem mais maturidade nessas questões. Muitas vezes, o terceiro problema aqui citado pelo autor é que as partes interessadas elas têm conflitos. Então isso é muito comum. Eu já desenvolvi, por exemplo, softwares, sistemas, para uma empresa onde a pessoa que era responsável pelo setor não queria informatização. Então era contra, por quê? Porque ela via que ia perder autoridade, ia perder poder. Ela ganhava dinheiro, por exemplo, no final do mês para poder fazer o faturamento e a empresa ter recurso. Então ela, de certa forma, chantageava os proprietários da empresa para poder fazer aquele serviço. Então ficava no final de semana e se valorizava. Então isso significava, por exemplo, mais salário, mais gratificação, mais hora extra, etc. e tal. Então isso pode acontecer. Ou então as pessoas têm visões diferentes. Ah, isso é importante, isso é prioritário. O outro diz não é. Então e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Então você vai ter que ter habilidade para gerenciar esses conflitos que são inerentes da relação com as pessoas. Então a licitação de requisitos envolve pessoas. Você que é o engenheiro de requisitos e membros da empresa que têm visões, experiências, expectativas, né, diferentes. Então isso é normal. Fatores organizacionais e políticos podem influenciar os requisitos do sistema. Então é claro, um mesmo sistema desenvolvido, por exemplo, para empresa diferente pode ter requisitos diferentes. Então isso vai fazer parte do dia a dia da empresa. Os requisitos mudam durante a análise, claro, porque na medida em que você vai amadurecendo, dominando a empresa, a área de atuação, o funcionamento do negócio e tal, você vai aprendendo e o usuário também. Então, na medida que ele vai entendendo mais o que está pintando, o que está rolando ali entre vocês, ele vai eventualmente mudar. Então, isso é natural. Naquele processo de iteração da espiral que a gente mostrou ali, você vai fazer uma primeira vez, quando terminar você volta, recomeça, refina, né? São os chamados refinamentos sucessivos. Então isso é natural que esse processo de análise ele seja mutável, né? Ele não é uma coisa constante. Então, inclusive nesse momento que nós estamos aqui, onde é dominado pelo desenvolvimento ágil, nós temos a prototipação, o cliente quer ver, ele tem ânsia, né? Então isso é natural. Lá na análise estruturada, nos anos 70, 80, 90, quando era o processo dominante, você
ia desenvolvendo e você ia produzindo documentos, né, para cada etapa. Quando você chegava no final, às vezes você tinha problemas que só eram detectados na hora de implantar o sistema, porque o usuário não tinha maturidade para enxergar. Então aqui, no desenvolvimento ágil, é natural que você apresente protótipos, que esse seu usuário possa ter uma ideia, essa tela assim não é boa, assim não está funcionando e tal, não está legal, não estou entendendo, não está chegando lá na ponta e tal. Então são questões que a mutabilidade aqui dos requisitos é inerente ao processo. Novos stakeholders podem surgir e o ambiente de negócio pode mudar. Claro. Então, por exemplo, às vezes já aconteceu comigo, da empresa para a qual a gente estava desenvolvendo o software, ela foi vendida. Então, quem veio tinha uma visão diferente. Então, naturalmente, isso aqui mudou, né? A legislação, quem trabalha com folha, por exemplo, de pagamento, o governo muda aí alguma coisa, de repente você tem que mudar. Muda a legislação, quem trabalha com sistema tributário, né? O Brasil é um dos mais complexos do mundo, então isso também. Então isso é natural que haja mudança, né? A mudança aqui é inerente e as pessoas mudam, o negócio muda, a legislação muda, então uma certa dinamicidade nesse processo aqui. Beleza? Os engenheiros de software trabalham com pessoas, com partes interessadas, né? Então essas pessoas aí, elas vão passar informações sobre uma série de aspectos, né? Por exemplo, o domínio da aplicação. Então se você vai desenvolver para uma determinada área, é uma linha, né? Se você vai desenvolver para outra, é outra. Então isso muda, né? Os serviços que o sistema deve fornecer, então isso também são coisas que vão ser mutáveis e que vão depender por onde você vai trabalhar. A questão, por exemplo, do desempenho do sistema, isso também é mutável. Então, qual é o tempo de resposta máximo aceitável? Tantos segundos, né? Então, isso aqui você vai lidar com questões que tem a ver, por exemplo, com restrições de hardware, restrições, por exemplo, do ambiente operacional, condições de trabalho e outras coisas de tipo. Outros sistemas, porque é aquela história, um sistema ele pode ser um subsistema, né? Ele interage. Vou dar um exemplo aqui. Quando você tem um e-commerce, né? Está vendendo pela internet, a partir do momento que você vendeu, esse sistema aqui de vendas, ele interage com o estoque, porque eu vendi N mercadorias, vou ter que subtrair do estoque daquele item. A partir do momento que eu vendi, eu vou ter que gerar o quê? Imposto, um recolhimento, um lançamento contábil, né? Uma comissão para o vendedor, por exemplo, que trabalha com aquele produto, né? Pagar ao representante e coisa do tipo. Então você tem uma integração. Então você, quando está desenvolvendo software, tem que saber o contexto desse sistema, com que ele se relaciona. Então isso é natural. A licitação de requisito, ela tem algumas etapas, tá certo? Então o nosso autor enumera aqui 4 etapas, tá certo? Ó, a descoberta de requisitos, que é quando você vai levantar, você vai saber, você vai descobrir, né? O que é que o seu usuário quer, quais são as restrições, quais são as questões de ordem legal e etc e tal. Em seguida você vai classificar e organizar esses requisitos, vai colocá-los em ordem, por exemplo, você vai estabelecer prioridade, quem vem primeiro, quem vem depois, você vai classificá-los, por exemplo, quanto é um requisito essencial, um requisito, por exemplo, opcional, é um requisito que pode ser deixado de lado, então tudo isso vai ter que ter uma classificação aqui. Isso tem a ver com a priorização e negociação de requisitos. O que é que eu faço primeiro? O que é que vem depois e tal? Então isso você vai negociar com as áreas, com as pessoas envolvidas e tal. E por fim, você vai fazer a especificação desses requisitos. Essa inter-relação entre essas etapas pode ser vista pelo gráfico aqui a seguir, ó, também lá do capítulo 4. Descoberta de requisitos, classificação e organização, priorização e negociação de requisitos e especificação. Não está completo, não terminou. Volta a descoberta, novo processo aqui de interação com os usuários, com os stakeholders, classifica de novo, prioriza, negocia, especifica e assim vai. Então esse aqui é um processo repetitivo, iterativo, né, e que você vai gerenciar isso aqui para poder chegar no seu objetivo final. A fase então inicial, que é a descoberta de requisitos. O que é isso aí? É um processo de coleta de informações sobre os sistemas necessários e existentes. Como é que eles se interrelacionam, quais são as pessoas importantes,
o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que é legal para essa aplicação e etc. Em seguida, você vai fazer o quê? Especificar esses requisitos do usuário e do sistema, a partir dessas informações coletadas. Então, o requisito do usuário do ponto de vista de quem vai usar esse sistema e do sistema, que são questões mais de ordem técnica para nortear o trabalho dos desenvolvedores. Essa interação é feita com as partes interessadas no sistema, que vão desde gerentes, usuários, até reguladores externos. O que? Essa empresa, ela é uma prestadora de serviço, então alguém vai usar essa aplicação que você está desenvolvendo para a empresa A, que vende um serviço para a empresa B, então eu vou ter que lidar com alguém lá da empresa B. Essa empresa, por exemplo, lida com alguém do governo que fiscaliza, então eu vou ter que ver como é a interação, etc. e tal. Os sistemas normalmente possuem uma variedade grande de partes interessadas, com certeza. Tá? Então você vai lidar com muitas pessoas aí, a não ser que a empresa seja de pequeno porte, então normalmente é uma pessoa só que faz aquilo. Mas em empresas grandes você vai ter vários departamentos, vários setores, várias pessoas, então pode lidar até com centenas de pessoas que são interessadas aí. Centenas é um exagero, mas para uma empresa de grande porte é uma coisa possível. Algumas ferramentas de descoberta de requisitos. Então o autor cita algumas, né? Como por exemplo a questão da etnografia, como as entrevistas formais e informais, etc. e tal, e nós acrescentamos mais algumas aqui, que são objeto de outro vídeo, tá certo? Que eu quero que você veja, que fala sobre as técnicas, né, de levantamento, de elicitação de requisitos. A entrevista formal ou informal? Bem, eu posso fazer uma entrevista, eu posso gravar, né? Eu posso, por exemplo, ter um formulário próprio para anotar essas questões, eu posso mandar isso previamente para o entrevistado, né? Ou eu posso bater um papo aqui, fazendo algumas anotações, etc. e tal. Eu posso formalizar num questionário. Isso, veja, que a entrevista hoje você pode usar um Skype, você pode usar o Google Meet, né? Pode usar várias ferramentas aí para fazer essa entrevista à distância, você não precisa ir fisicamente lá, só que eu tenho que agendar, então isso aqui é importante. O questionário não precisa ter interação, eu simplesmente vou preparar umas questões que eu quero saber e tal, e mando para a pessoa, para as várias pessoas, e elas vão me dar respostas. Se eu tiver dúvida, eu entro em contato. As reuniões hoje podem ser virtuais ou presenciais, historicamente elas são presenciais, mas hoje nada impede que você reúna pessoas para bater papo e tal, tal. A reunião presencial, ela tem a vantagem de você interagir olho no olho, tocar, conhecer, né, você sentir quem são as pessoas, então isso lhe permite ter uma visão melhor, né, mas nada impede. O brainstorming é um tipo de reunião onde você vai estimular a criatividade e a participação, ideias, né, então isso é uma coisa comum também. A questão da inspeção ou visita, que é onde você faz um tour pela empresa para conhecer como é o sistema de produção, para conhecer como é que funciona determinado setor e coisas do tipo. O autor faz uma ênfase muito grande em cima da ideia de etnografia, né? Grafia, registro, etno, pessoas, né, tal. Então, assim, aqui a gente tem a ver com a ideia de você conhecer a cultura empresarial, a cultura daquele setor, como é que eles trabalham, como é que eles fazem as coisas, como é que eles registram, como é que funciona atualmente esse setor dentro da empresa. Então você tem uma ideia da cultura que envolve aquele setor. Então isso é interessante, aqui no caso ele chama de etnografia, é um termo que não é muito usado aqui no Brasil, mas que você pode combinar com essas outras coisas aqui, que seria você ter uma ideia como é a cabeça das pessoas naquela área da empresa. Demais etapas da licitação de requisitos. Quais são? Classificação e organização de requisitos, quanto à questão, por exemplo, de ordem, quanto a se eles são requisitos funcionais, não funcionais, se são requisitos de domínio, se são requisitos de negócio, etc. e tal, e coisa do tipo. Priorização, quem vem primeiro, quem vem depois, negociação, esse requisito existe ou não, né, aqueles conflitos que podem existir, e a questão da especificação de requisitos. Então essas duas etapas anteriores aqui, elas vão estar embutidas, por exemplo, na etapa anterior, na licitação em si, né, no levantamento e tal, e a especificação é quando você documenta em si os requisitos que você levantou. Bem, algumas formas de especificação aí. Então o autor cita aqui algumas formas, por exemplo, linguagem natural. Eu vou usar sentenças do português, número 1. Isso vai funcionar assim, tal, 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 tal. Cada sentença é um requisito.
Linguagem natural estruturada. Então aqui eu já vou usar um formulário para arrumar melhor as coisas e não deixar tão solto, né? Deixar menos vago, menos ambíguo, amarrar um pouco mais aqui. São a linguagem natural estruturada. Cada campo fornece informações sobre um aspecto do requisito. Nós vamos mostrar um exemplo daqui a pouco. A linguagem de descrição de projeto é como se fosse uma linguagem de programação, onde você especifica se isso acontecer, se o salário for maior do que não sei quanto, eu faço isso, etc, lá vai tal, como se fosse uma linguagem algorítmica aqui, tá? É uma abordagem que é raramente usada, mas pode ser interessante. Isso aqui na linguagem estruturada, na análise estruturada, você fazia isso aqui para poder determinar a questão da codificação para os programadores, né? O uso de notação gráfica, então você vai usar modelos, né, diagramas como caso de uso, como diagrama de sequência, né, e assim vai tal. Aqui a base vai ser o ML, é universalmente usado e é a mais comum, a dominante. E outro exemplo que o autor cita são as especificações matemáticas. Então eu posso usar a matemática para especificar. Isso aqui gera um problema porque normalmente o ser humano comum ele tem resistência com a questão da matemática, né? Então ele não conhece de notação, integral, não sei de que, isso e aquilo, né? Somatório e tal. Então são notações desse tipo. Então você pode ter resistência do seu usuário para aceitar esse tipo de notação aqui. Mas dependendo do domínio da aplicação, você vai ter que usar alguma coisa desse tipo aqui. Então, em seguida, nós temos aqui um cenário, por exemplo, usando um quadro, tá certo? Usando o português aqui, ó, tá certo? É uma anotação aqui usando o português estruturado. Ó, suponha, então eu digo aqui o que é, o cliente é atendido em uma clínica por uma recepcionista, etc, tal. Normal, a enfermeira busca pelo nome do paciente para pegar o registro, etc. A enfermeira escolhe a opção de adicionar histórico médico, etc e tal. O que pode dar errado é o caso de exceção. Outras atividades. Estado do sistema na conclusão, o usuário está conectado, o prontuário, etc. Então dá uma ideia desse cenário aqui para uma situação específica. É um exemplo que o nosso autor cita lá no caso do sistema médico, um histórico do paciente. Caso de uso, então você tem aqui a anotação UML, né? Você tem atores aqui, ó, recepcionista do médico, a enfermeira, o gerente, tá certo? O médico aqui, ó, o que é que eles podem fazer, né? As opções, ó, a recepcionista registrar o paciente, ver informações, o gerente, ó, exportar estatística, etc. Então, você pode usar isso aqui para interação, é muito usado para interação com os usuários, né, para que eles possam entender o que é que vai funcionar esse diagrama de caso de uso. Uma outra forma aqui é a tabela com a linguagem estruturada. Então aqui, ó, requisito funcional 0019, qual é o nome? Colar sem formatação o texto copiado na área de transferência, módulo, editor de texto, etc. Então aqui é um exemplo que a gente deu na aula anterior de requisito funcional. Uma descrição após a cópia, etc. E tal. Então isso aqui, bem, o que é que eu vou usar? Depende. Então isso vai ser determinante. Primeiro, a questão de preferência. Segundo, as empresas têm seus padrões. Então se você vai trabalhar numa determinada empresa, ela já usa uma dessas ferramentas e você vai ter que se enquadrar. Beleza? Então, valeu. Até a próxima. Leia o capítulo. Procure ver as atividades que estão sendo propostas e eu peço para você ler, você assistir o vídeo sobre técnicas de levantamento de requisitos que tem aí também na playlist de engenharia de software, ok? Valeu, gente, até a próxima!